Olá, pessoal que está acompanhando os vídeos. O meu nome é João Azevedo Júnior e esta é a quarta apresentação que eu coloco no meu YouTube. Esta apresentação trata de medidas de tendência central e medidas de dispersão. O objetivo das apresentações como um todo é dar uma visão geral do conteúdo do livro Estatística Aplicada em Engenharia com Minitab, de autoria do professor Leovânio Marcial Guimarães e minha. O livro é composto de 2 volumes. Se vocês quiserem ter mais informações sobre a obra, vocês podem procurar no site da Amazon Brasil. Basta entrar no site, cujo link está aqui, www.amazon.com.br. Basta entrar no site e fazer uma busca pelo título completo do livro. Vocês encontrarão informações adicionais. Vamos discutir um pouco a descrição de um conjunto de dados. No primeiro vídeo dessa série, nós vimos que a estatística descritiva tem como objetivo organizar, resumir, analisar e interpretar os dados coletados. Essa necessidade de organizar e resumir os dados é especialmente relevante quando eu tenho um grande número de dados, quando a quantidade de dados é grande. Por quê? Porque se eu não fizer essa organização e resumo, eu posso deixar de perceber certas características dos dados que seriam importantes que fossem percebidas. Quando nós vamos fazer o resumo dos dados, descrever o conjunto de dados, é preciso, via de regra, 2 informações essenciais: a tendência central e a dispersão. Vamos examinar algumas das medidas de tendência central e algumas das medidas de dispersão que são mais comuns. A mais comum das medidas de tendência central é a média aritmética. Para um conjunto de dados, x1, x2, x3, xn, a média aritmética é simplesmente, a gente chama ela de x barra, que é igual a 1 sobre n, somatória de i igual a 1 até n de xi. Ou seja, é a soma de todos os valores dos dados dividido pelo número deles. Esta notação x barra é geralmente usada para amostras. Então, quando eu chamo a média de x barra, eu quase sempre estou me referindo a uma amostra. Então, é bastante comum usar x barra para representar a média de uma amostra, e quando nós estamos fazendo a média de uma população, nós costumamos usar a letra grega mi ou mu, e enquanto a gente usa um n minúsculo para representar o número de elementos de uma amostra, n maiúsculo é usado para representar o número de elementos de uma população. Então, a fórmula da média para uma população, quando eu conheço todos os elementos da população, é dada por mu igual a 1 sobre n, maiúsculo, somatória de i igual a 1 até n de xi. Ou seja, é a mesma fórmula, só que a notação é diferente. X barra, média de amostra, mu, média de população. Mas o que a média representa? Quando nós ouvimos a palavra média, o que nos vem imediatamente à cabeça é que se trata de um valor central, em torno do qual se distribuem os demais valores. De fato, a média, que é uma medida de tendência central, a principal, aliás, medida de tendência central, em muitos casos ela corresponde à descrição acima. É realmente um valor central, em torno do qual se distribuem os demais valores. Isso ocorre quando os dados estão distribuídos de maneira aproximadamente simétrica e não contêm valores extremos, também chamados de outliers. Quando a distribuição é fortemente assimétrica, ou contém valores extremos, ou é bimodal, a média perde muito do seu significado como medida descritiva do conjunto de dados. Numa próxima apresentação, nós vamos olhar com detalhes essa questão da forma como os dados estão distribuídos. E aí vai ficar bem claro o que eu estou dizendo. O ponto que
que deve ser levado em conta, um ponto conceitual que deve ser levado em conta, é que para que a média seja aquilo que a gente imagina geralmente que ela é, ou seja, um valor central em torno do qual se distribui os demais valores, os dados têm que estar distribuídos de forma aproximadamente simétrica. Eles têm que ter uma distribuição que a gente chama de bem comportada. Outliers são os valores que estão muito discrepantes dos demais. Quase sempre indicam que houve um erro na coleta ou na transcrição dos dados. Moda é o valor mais frequente dos dados. A palavra bimodal significa que há dois valores mais frequentes e não apenas um. Uma outra medida de tendência central importante é a mediana. Então, para encontrar a mediana de um conjunto, a primeira coisa é que eu preciso ordenar o conjunto do maior para o menor. Perdão, do menor para o maior. O que é a mediana? A mediana é o valor que divide o conjunto de dados ao meio, de modo que a metade dos valores fique abaixo e a outra metade fique acima da mediana. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse conjunto de valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. A mediana é o valor que divide esse conjunto exatamente no meio, e é 5,17. Porque, se eu olhar aqui, quando eu vejo 5,17, eu tenho 1, 2, 3, 4 valores abaixo, 1, 2, 3, 4 valores acima. Então a mediana é 5,17. A média é 5,26. Imagine que por um erro, aquele 7,37, que faz parte do conjunto de dados, tivesse sido escrito como 73,7. Na hora de anotar, a pessoa errou a casa decimal. Se nós calcularmos a mediana, nós vamos ver que a mediana continua 5,17, porque eu continuo tendo os 9 dados, e o valor que divide esse conjunto de 9 dados ao meio é ainda o 5,17. Por outro lado, a média mais que dobrou. Então isso é uma característica da média. A média é muito afetada por valores extremos e a mediana não é afetada por valores extremos, ou é pouco afetada por valores extremos. Agora, a mediana não é muito afetada por valores extremos, mas não é passível de manipulações algébricas, ou seja, ela não serve para fazer contas. E quando é que a gente usa a mediana? Costuma-se usar a mediana quando é necessário descrever dados relativos à renda, salários, preços de imóveis, dose letal de radiação, substâncias tóxicas, onde um valor extremo pode afetar muito a análise. Então, em algumas situações, é conveniente falar na mediana do conjunto de dados, ao invés de falar na média do conjunto de dados. Em algumas situações típicas, são essas que eu acabei de mencionar. Vamos falar agora sobre as medidas de dispersão. A mais comum das medidas de dispersão é a variância. Se eu tiver uma população x1, x2, x3, xn maiúsculo, de tamanho n maiúsculo, com média μ, a variância que eu designo por sigma ao quadrado, é 1 sobre n, somatória de igual a 1 até n, e xi menos μ ao quadrado. Esse termo xi menos μ é que eu pego cada um dos valores do conjunto, subtraio a média e elevo ao quadrado. Ou seja, esse valor aqui representa um desvio quadrático em relação à média. E a variância é a média dos desvios quadráticos em relação à média. Se em vez de ter uma população eu tenho uma amostra, eu faço algo semelhante. Eu faço os desvios quadráticos, a soma dos desvios quadráticos em relação à média, que nesse caso eu chamo de x barra, só que ao fazer a conta eu uso como divisor o número n menos 1, ou seja, o tamanho da amostra menos 1. É possível
possível demonstrar que utilizar esse n-1 garante que eu tenha a melhor estimativa possível da variância. Só que não é trivial, então a gente não vai demonstrar aqui. Tá? Então é preciso prestar atenção nisso. Há uma diferença no cálculo da variância para populações e amostras. Diferença básica: variância da população se usa o n, variância da amostra se usa o n-1. A variância representa a média da soma dos desvios quadráticos em relação à média. Quanto maior a variância, tanto mais dispersos estarão os dados. Maior será a dispersão. Como eu falei, é possível demonstrar que a divisão por n-1 resulta na melhor estimativa da quando se trabalha com dados amostrais. E, frequentemente, se usa a raiz quadrada da variância, que se denomina desvio padrão, como medida de dispersão. Representa-se o desvio padrão por sigma ou S, conforme se trate de população ou amostra. Então, nós temos variância é o quadrado, a raiz quadrada da variância chama-se desvio padrão. A variância é a média da soma dos desvios quadráticos. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A vantagem do desvio padrão é que ele expressa nas mesmas unidades da grandeza que você está trabalhando com ela. Uma outra medida de dispersão que a gente usa chama-se intervalo interquartílico. E há ainda uma outra também que se usa ocasionalmente chamada amplitude de variação. Muitas vezes. Vamos falar aqui. Vimos anteriormente que a mediana divide um conjunto de dados em duas partes iguais. É possível definir pontos que dividem o conjunto de dados em 4 partes iguais. E a gente chama essas partes de quartis. Então, cada um dos quartis tem 25% dos dados. Essa figura mostra um conjunto de dados que vai de um valor mínimo até um valor máximo. E eu determinei ali o primeiro quartil, que deixa abaixo dele 25% dos dados. O segundo quartil, que deixa abaixo 50% dos dados. E acima também 50% dos dados. E coincide com a mediana. E o terceiro quartil, que deixa abaixo dele 75% dos dados e 25% acima. Quando a gente faz essa divisão do conjunto de dados em quartis, a diferença terceiro quartil menos primeiro quartil é chamada de intervalo interquartílico e é usada algumas vezes como uma das medidas de dispersão para descrever o conjunto. A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo chama-se amplitude de variação e é muitas vezes designada por R do inglês range e é também uma medida de dispersão. Então, nós vimos hoje as medidas de tendência central e as medidas de dispersão que são usadas para descrever um conjunto de dados. Por hoje é isso e muito obrigado a todos.